Oi Daniela, oi Verônica. Eu vou estar mostrando aqui algumas modelagens e algumas informações que eu obtive com o Nivebase. Na verdade, o que vocês até me pediram. Eu vou estar sempre fazendo esses vídeos aqui para vocês irem acompanhando e dando ideias para o andamento para a gente andar. Eu sei que o tempo está curto e eu vou estar correndo atrás disso aí. Certo. O Nivebase, alguma informação aqui que eu acho importante, que Nivebase é uma rede bayesiana. A única, ele é chamado de Nivebase pelo fato dele ter essa característica específica dele, onde nós temos sempre um NumPy, que é na maioria das vezes, a variável classe, e nós temos os nós filhos, que é dependente dessa variável pi. Uma rede bayesiana desse tipo, que é o Nivebase, sempre vai ter essa estrutura. E a ideia de Naive é ingênuo, porque os nós finos, eles não dependem, eles não têm dependência entre eles, a independência não é condicional. Então sempre vai ter essa estrutura aqui, onde nós temos os finos, esses A1, A2, A3, até a N, e temos nosso pai, que é o CI. E os finos são dependentes apenas do pai. E o que a gente pode obter com o Nivebase? Primeiro, a gente pode classificar alguma coisa dependendo de alguns atributos, como uma árvore de decisão mesmo. A gente calcula a probabilidade das duas classes ou das três classes possíveis. Vamos supor, na retenção mesmo, é possível apenas dele ser retido ou não retido. Então, se a depender de algumas informações, de alguns atributos, eu quero classificar ele como retido ou não retido. Como é feito isso no Nivebase? É calculado as probabilidades. Então, aqui, para o aluno, a probabilidade do aluno não estar retido, sendo que ele foi reprovado em Mata 01, reprovado em Mata 02 e reprovado em Mata 03, é de 0,007. Essa é a probabilidade dele não estar retido, dado esses eventos aqui. E a probabilidade dele estar retido, dado esses eventos, é de 0,082. Isso quer dizer que a probabilidade dele estar retido é maior do que a probabilidade dele não estar retido, a depender das informações passadas, ou seja, desses eventos. Dessa forma, o Nivebase vai classificar como o aluno retido. Por quê? Porque a probabilidade dele estar retido é maior do que a probabilidade dele não estar retido. Outra informação que já vai uma parte mais probabilística, diferente das árvores de decisão mesmo, as árvores de decisão elas apenas classificam sim ou não, como nós vimos nesse exemplo aqui, ele apenas classificou dizendo que estava retido ou não. Só que tem uma informação a mais que o Nivebase ele traz, que é a parte probabilística. Ele, além de classificar se o aluno está retido ou não está retido, ou qualquer classificação possível, ele também vai te trazer informação a respeito da probabilidade daquele evento acontecer. Então, nesse meu outro exemplo aqui, que são as probabilidades da variável classe a depender de outros eventos. Eu quero saber a probabilidade do aluno estar retido dado alguns eventos. Então, se o aluno for reprovado em Mata 01, Mata 02 e Mata 03, ele tem uma probabilidade de estar retido de 0,0053 e ele tem uma probabilidade de não estar retido de 0,0206. Ou seja, dados esses eventos aqui, ele tem uma probabilidade de não estar retido de mais ou menos aí 2%. Normalizando essa probabilidade, ou seja, eu querendo saber a probabilidade dele estar retido ou não retido apenas para esses eventos aqui, eu posso calcular. Então, se eu quero saber a probabilidade dele estar retido, dado esses eventos aqui, é só calcular a probabilidade dele estar retido, dada os eventos, dividido pela soma da probabilidade dele estar retido e não estar retido. Isso aqui vai me dar mais ou menos 20%, ou seja, dado
que o aluno foi reprovado em Mata 01, Mata 02 e Mata 03, tem uma probabilidade de 20% dele estar retido. Já se o aluno não está retido, a probabilidade do aluno não estar retido é só calcular a probabilidade dele não estar retido, dado esses eventos aqui, dividido pela probabilidade de estar retido e não retido, dado esses eventos aí. Então, eu tenho uma probabilidade do aluno não estar retido em cima desses eventos, dado esses eventos, de 79%. Então, os alunos que são reprovados em Mata 01, Mata 02 e Mata 03, 79 deles são alunos não retidos. Só quero deixar claro que esses exemplos aqui são fictícios. Essas informações ainda não são reais, só são exemplos mesmo de introdução ao NiveBase. Como eu disse, né, o desclassificador apenas iria informar que os alunos que reprovam Mata 01, Mata 02 e Mata 03 são não retidos, como a árvore de decisão. Ele não iria trazer essa informação probabilística. Vantagem do NiveBase, né? Um processo de classificação eficiente quando os atributos são independentes entre si. Rápido na predição da classe, pois a estrutura é simples, como tem essa ideia dos atributos não serem dependentes entre si, apenas no par, e faz com que a predição seja rápida. Tem a parte do probabilístico mesmo, em relação às árvores de decisão. Nós temos aí uma vantagem em classificar e, além disso, trazer uma informação probabilística. E como desvantagem, quando os atributos são correlacionados entre si, o NiveBase tende a não ser viável. Certo. Aqui algumas coisas que eu fiz. Eu coloquei duas modelagens, onde na primeira a modelagem do ProUFBA, onde nós temos as disciplinas cursadas no semestre, mais a nossa heurística de retenção. E eu fiz três modelagens para cada uma dessa estrutura aqui, dessa organização. Eu removi os atributos com número de ocorrências baixas manualmente, porque tem muita disciplina que um aluno cursou no segundo semestre, apenas um aluno cursou, 2 alunos cursaram, então não tem uma informação muito relevante. Outra, eu deixei todos os atributos e utilizei o atributo selection, que é que a gente viu aí de selecionar os atributos relevantes para aquela variável classe. Aí eu utilizei o wrapper e utilizei o CFS. E outro, informação dos alunos calculados no semestre, mais a retenção de 4 anos. Esse daqui estava tudo certinho já, mas eu verifiquei uma informação diferente no algoritmo. Eu vi que eu teria que fazer algumas adaptações. Certo. Para o experimento 1.1 mesmo, sem o attribute selection, eu só removi as disciplinas que não tinham ocorrência significativa. Certo. Então são esses atributos aí. Eu peguei o curso de Ciência da Computação e apenas no segundo semestre aqui para a gente analisar. Certo. Perguntas que podem ser realizadas para essa modelagem. Qual a probabilidade do aluno chegar no segundo semestre retido ou não retido, dado que ele tenha sido aprovado em Mata 01 DIS 2 e Mata 02 DIS 2? Olha, a probabilidade dele chegar no segundo semestre retido é de 71% e a de não estar retida é de 28,9%. Já a probabilidade dele chegar retido, dado que ele foi aprovado em Mata 01 DIS 2, é de 66%, e ele não está retido, dado que ele foi aprovado em Mata 01 DIS 2 com 33%. Ele chegou no segundo semestre retido, dado que ele foi aprovado em Mata 02 DIS 2 com 65%, e já chegou no segundo semestre não retido, dado que ele tenha aprovado em Mata 02 DIS 2 com 34%. O que a gente quer é a probabilidade dele estar retido, dado que ele foi aprovado em Mata 01 DIS 2 e também em Mata 02 DIS 2, que é essa probabilidade de 60%.
É importante dizer que alguns alunos são não retidos mesmo cursando Mata 01 e Mata 02 de novo, porque eles quebraram o requisito. Então pode ser que um aluno passe para o segundo semestre cursando disciplinas que são requisitos no segundo semestre, mas mesmo assim eles não estão retidos, porque eles quebraram o pré-requisito. Mas sim, vamos pensar aqui nessa abordagem. Olha, a probabilidade do aluno estar retido, dado que ele tenha sido aprovado em Mata 01 de 2 e Mata 02 de 2, é de 60,8%. Só que temos um problema aqui. A ideia da probabilidade condicional é o quê? Nós estamos inferindo uma probabilidade dado que aqueles eventos aconteceram. Ou seja, a probabilidade que eu estou calculando vai depender dos eventos que foram ocorridos. No entanto, nessa abordagem, nós temos a probabilidade do aluno estar retido, dado alguns eventos que não aconteceram, que vão acontecer, porque ele já chega no segundo semestre, ou no terceiro, ou no quarto, já retido ou não retido. Então ele vai ser aprovado ainda ou não aprovado em qualquer disciplina, mas a sua classificação de retido ou não retido já está definida. Então ele pode chegar no segundo semestre retido, ser aprovado ou reprovado em Mata 01 de 2 ou em qualquer outra disciplina, e mesmo assim, desculpa, peraí que eu me confundi, o celular tocou, puxa. Certo, o que eu estou dizendo é, como eu estou mostrando aqui, a ideia da probabilidade condicional é identificar a probabilidade de um evento ocorrer, dado que outros eventos eles já aconteceram. Quando o aluno chega no segundo semestre ou em qualquer semestre, o aluno já está definido como retido ou não retido. Então, se ele aprovar nas outras disciplinas ou ele reprovar, essa probabilidade não vai mudar. Por quê? Porque a definição de retido ou não já foi feita. Como estou dizendo, porém, o aluno foi classificado como retido ou não, independente de ter sido aprovado ou reprovado na disciplina. Isso quer dizer que a aprovação ou reprovação na disciplina não implica na probabilidade de retenção. Aí eu deixei, estou certo, se eu estiver errado, eu vou gostar muito, porque essa aqui é uma abordagem que mostrou-se trazendo informações importantes. No entanto, nós temos esse problema aí de, como eu estou utilizando a nossa heurística de retenção do ProUFBA, a definição de estar retido ou não está dependendo dos eventos que aconteceram. Dessa forma, isso eu acredito que está inviabilizando essa modelagem. Eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que é isso. Mas vamos para frente e vocês vão tendo mais ideias. Outras perguntas podem ser realizadas, certo? Qual a probabilidade do aluno ser aprovado em Mata 01 de 2, Mata 02 de 2, sendo que ele é um aluno retido? Agora, eu tentei trazer como evidência não se o aluno está retido ou não, a probabilidade dele ser aprovado nessas disciplinas, dado que ele seja um aluno retido ou não retido. Ou seja, o aluno chega no segundo semestre, retido ou não retido, e eu não quero calcular a probabilidade dele estar retido ou não, eu quero calcular a probabilidade dele ser aprovado ou reprovado em alguma disciplina, dado que ele seja um aluno retido ou não retido. Dessa forma, eu teria informações de disciplinas que os alunos tendem a ser aprovados ou reprovados, ou disciplinas, dado que ele seja um aluno retido ou não. Então, poderia trazer informações de disciplinas, que disciplinas de alunos retidos alunos retidos tendem a serem aprovados ou coisas assim. Certo, mas vamos ver como ficou isso. Então, tem uma probabilidade do aluno estar aprovado em Mata 02 de 2, dado que ele seja um aluno retido, isso é de 76%.
A probabilidade dele estar reprovado, dado que ele seja um aluno retido, é de 99,3%. E a probabilidade dele estar reprovado por falta, dado que ele seja um aluno retido, é de 97,2%. Certo. Só um minuto aqui, por favor. Certo. Como eu estava dizendo, continuando aqui, a probabilidade dele estar aprovado em Mata 01 DIS 2, dado que ele é um aluno retido, é de 66,8. Se ele for reprovado, dado que é um aluno retido, é de 99,3. E a probabilidade dele ser reprovado por falta, dado que ele seja um aluno retido, é de 98%. Logo, a probabilidade dele ser aprovado em Mata 02 DIS 2, Mata 02 DIS 2 e Mata 01 DIS 2, dado que ele é um aluno retido, como nós temos aqui uma interseção entre duas probabilidades, eu coloquei aqui o e o Z, pelas teoremas da probabilidade lá, nós temos um PE inter Z, que é a multiplicação de PE com PZ. Então, eu tenho a probabilidade do aluno estar aprovado em Mata 02 DIS 2, dado que ele seja um aluno retido, vezes a probabilidade dele estar aprovado em Mata 01 DIS 2, dado que ele seja um aluno retido. Isso aí vai me dar 61% de chance do aluno ser aprovado em Mata 02 DIS 2, aprovado em Mata 01 DIS 2, dado que ele seja um aluno retido. Então, como estou dizendo aqui, a probabilidade do aluno ser aprovado em Mata 01 DIS 2 e Mata 02 DIS 2, dado que ele seja retido no segundo semestre, é de 61%. Essa informação parece ser correta, mas isso é apenas aplicação de probabilidade condicional e não do naive Bayes. É isso, exatamente. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou analisando a probabilidade do minha classe pai, dado alguns eventos do meu filho, que seria do naive Bayes. Eu estou fazendo apenas aqui probabilidades condicionais. E aí eu não sei se foge do escopo, porque essa informação aqui, eu não preciso do naive Bayes para obter essa informação. Eu não utilizo o naive Bayes. Então é complicado. De uma certa forma, eu utilizo o naive Bayes só para ver as probabilidades, mas eu acho que foge um pouco da ideia do naive Bayes, porque a ideia do naive Bayes é analisar a probabilidade da classe pai lá, dado alguns eventos do seu filho. Então eu não sei. Mas aí, Verônica, dá uma olhada. Certo. Quaisquer outras probabilidades podem ser calculadas observando as variáveis da estrutura naive Bayes. Então, eu tenho lá a minha classe pai, que é a retenção ou não retenção, e tenho minhas disciplinas. E aí eu posso obter qualquer probabilidade com essas variáveis. Aqui está a matriz de confusão, tanto que ele acertou, teve 74% de acerto. E aqui está a matriz de confusão. Era retido e classificou como retido em 347 dos casos. E era retido e foi classificado como não retido em 38 casos. Era não retido e classificou corretamente como não retido em 58 casos, e era não retido e classificou como retido em 98 casos. Então, tem uma grande taxa de erro aqui. Como eu já disse, qualquer outras probabilidades podem ser calculadas observando as variáveis da estrutura naive Bayes. Então, aqui está a minha árvore, a minha rede bayesiana, meu naive Bayes. Então, tem aqui a retenção, a probabilidade
de retenção do aluno chegar no segundo semestre 71,1%, de não estar em 28,9%, e aqui eu tenho as probabilidades dos outros. E eu posso obter qualquer informação aqui da probabilidade de retenção ou não retenção. Mas tem aquele problema que eu informei lá no começo, onde eu disse que eu tenho o problema do aluno já chegar retido no semestre, e aí a probabilidade não vai ser dependendo dos eventos que já aconteceram, porque ele já chegou retido ou não retido. Certo. O experimento, eu utilizei o Field Selection, o atributo Selection CFS, só que aí ele só trouxe apenas 2 atributos relevantes. Então, como foram apenas 2 atributos relevantes, eu nem apliquei o Naive Bayes, porque é apenas 2 variáveis para você inferir se o aluno está retido ou não retido naquele semestre, não tem informação muito relevante. Com o Wrapper, utilizei o outro também, o Wrapper também, apenas 2 variáveis foram classificadas como relevantes, então também não foi avaliado. Se usado no dado semestre, mais heurística de retenção. Ops, aqui tem 1.2, 1.3, o Wrapper. Certo. Não, a daqui tá errado, eu apenas dupliquei. É esse daqui, é 1.3. Com o Wrapper, o que aconteceu com o Wrapper? Nós temos essas 6 disciplinas aqui. E como eu digo, as informações probabilísticas nessa modelagem elas são iguais à do primeiro experimento. Então, as probabilidades são iguais. Nós temos o quê? Nós temos uma classe pi, que é a retenção, e nós temos os filhos, que são essas variáveis aqui. Então, a mesma informação probabilística que eu obtenho no primeiro experimento, eu tenho a mesma probabilidade nesse experimento aqui. Só que nesse experimento eu apenas tenho 6 variáveis, e na outra eu tenho mais variáveis. Nesse experimento aqui eu consegui uma taxa de acerto maior, 76%. 76% com apenas essas 6 variáveis, e nós temos essa matriz de confusão aqui. O experimento 2, como eu estava falando, eu estou refazendo porque eu vi que tinha informações distorcidas no algoritmo, e isso estava influenciando na inferência que eu estava obtendo. E então é isso, eu vou estar fazendo já o outro e vou tentar mandar o mais rápido possível, e eu fico esperando o feedback de vocês a partir disso aqui. Tchau, tchau, obrigado.